Olá! Vamos para a segunda live. Vou dar um tempinho para o pessoal começar a entrar. Essa vai ser olá, boa noite, tudo bom? Essa é a segunda live do projeto. Boa noite. Olá. Oi. Eu vou dar só um minutinho pra gente começar, porque hoje tem um conteúdo super importante que eu adoro falar sobre, e aí eu não quero demorar muito pra começar. Então, boa noite a todos. Hoje aconteceu uma coisa que eu achei importante falar, que talvez impacte nos grupos, né, do WhatsApp, que o meu WhatsApp foi clonado. Então eu tô sem o WhatsApp nesse momento e isso faz com que eu não esteja podendo interagir nos grupos, não tô podendo colocar material nos grupos, né? A Ângela, que é o meu apoio, ela ainda tá podendo colocar, mas eu não tô nem vendo se ela tá colocando ou não, porque eu tô realmente sem acesso nenhum ao WhatsApp. Mas se tudo der certo, eu vou recuperar esse acesso a partir de amanhã. Então os grupos vão continuar funcionando. Enfim, eu acho que eu vou continuar mantendo o meu número. Acho que tudo vai dar certo. Mas nesse momento eu tô sem acesso. Toda a minha comunicação tá sendo pelo Instagram, né? E depois, então a partir de amanhã, se tudo der certo, eu volto, consigo me comunicar pelos grupos, mas quem ainda não tá no grupo pode entrar no link da minha bio, né? E aí preencher os dados e vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp. E ali, a partir de amanhã, eu vou estar podendo botar artigos científicos, vou estar podendo botar os resumos dessas lives. Eu já coloquei o resumo dessa. A live de ontem, como ficou cortada em 2, né? A primeira parte não foi salva pelo Instagram, então o que eu fiz? Eu desliguei a live e gravei tudo de novo, falei de novo depois pra poder disponibilizar o vídeo para as pessoas do grupo, né? Então esse vídeo da live de ontem vai ficar disponível sim para as pessoas que estão nos grupos do WhatsApp. A gente tá subindo ela pro YouTube, então todo mundo vai ter acesso, porque mesmo ela não tendo sido totalmente salva, porque depois eu fui e gravei por conta do Instagram que fechou no meio da live. Então foi isso. Essa live também vai ficar salva, né? E a gente vai também disponibilizar o link para todo mundo que tá no grupo do WhatsApp, tanto o link dos resumos dessa live e também o link da live, né, em si. Se tudo der certo também, o Instagram não vai fechar no dia de hoje. Então, vamos começar, tá? Qualquer dúvida depois vocês podem me falar no direct. No WhatsApp eu vou responder só a partir de amanhã, tá bom? Vamos lá, gente. Então, ontem a gente falou, né, muito sobre a interação entre psiquiatria e psicologia a partir de um panorama histórico, né, de onde veio essa separação. Será que essa separação ela tem uma origem no início desses saberes, ou essa separação ela veio depois e a gente viu que de fato essa separação veio depois, que ela não começou no início desses saberes, né, que ela não começou na construção dos saberes, e que na verdade a gente estimular essa aproximação é muito mais estimular um retorno à origem, né, dessas especialidades, né, dessas profissões, do que qualquer outra coisa. E a importância da gente fazer isso. Falei um pouco da minha experiência, etc. E hoje eu quero falar um pouco sobre a metodologia científica a partir de uma pergunta, né? A percepção de que a psicoterapia ela era capaz de oferecer um resultado maior para os pacientes que eu acompanhava, né? Foi uma percepção muito nítida assim que eu entrei no Instituto de Psiquiatria. Mas foi uma percepção na prática, né? Então foi uma percepção no meu dia a dia, e se a gente puder dizer assim, foi uma percepção empírica, foi a partir da minha vivência, né? E aí eu tenho uma dúvida começou a me inquietar, que teve a ver com
será que a metodologia científica ela era capaz, né, de fato, de demonstrar aquilo que eu estava percebendo empiricamente, né? Será que a metodologia científica conseguia me trazer objetivamente esse dado, né, que eu observava na minha prática de que a psicoterapia aliada ao acompanhamento psiquiátrico de fato trazia resultados mais positivos do que se eu fizesse só o acompanhamento psiquiátrico, por exemplo? Então, o tema dessa live é esse, né? E aí, na verdade, antes de começar a falar sobre o que a ciência tem a dizer sobre isso, né, atualmente, eu queria convidar todo mundo a fazer uma reflexão sobre o método científico, né? Sobre o que é a metodologia científica. Na verdade, se a gente parar para pensar, a metodologia científica, ela nada mais é do que uma série de procedimentos, né, que tem uma estrutura muito bem definida, que tem um padrão muito bem definido. Quem me conhece sabe que eu sou muito certinha, muito virginiana, para as pessoas que gostam de signos. E isso faz com que eu de fato tenho uma simpatia muito grande pela metodologia científica, e assim que eu escutei sobre a metodologia científica, eu achei que de fato ela explicava tudo, né? Que a metodologia científica era o que havia de melhor e de mais poderoso, né? Em qualquer ciência, em qualquer prática profissional. Então, de fato, eu saí da faculdade com esse pensamento, né? E aí, ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo de prática, ao longo do tempo de psicoterapia, eu fui desenvolvendo uma certa crítica a esse pensamento que eu tinha antes, e é isso que eu quero dividir com vocês hoje, né? Então, quando a gente pensa no que é o método científico, de fato a gente pensa nesse conjunto de métodos, né, de procedimentos, né, que vão gerar uma observação controlada, né, vão gerar uma observação de dados sistemática, né. Isso vai fazer com que toda a análise que eu tenho a partir dessa observação controlada seja uma análise lógica, seja uma análise padronizada. E isso, na verdade, é extremamente importante, porque através dessa padronização, né, através dessa ordem lógica das coisas, de fato a gente consegue comparar dados com uma eficiência muito maior, né? Então, se eu tenho dados que foram colhidos de uma forma regrada, de uma forma sistemática, de fato, eu acabo tendo dados que são mais fáceis e mais fidedignos de serem comparados, né? Então, existe um benefício enorme, né, quando a gente pensa nessa possibilidade, né, nessa ordem para observação clínica, para observação de fenômenos que acontecem no cotidiano e na prática, né? Então, na verdade, existe um benefício muito grande dessa metodologia. De fato, é o método científico que permite a construção do conhecimento de uma forma muito mais eficaz, né? É o método científico que permite que a gente consiga sistematizar o dado de uma forma que ele possa me ajudar a tomar decisões, né? E em vários momentos eu preciso tomar decisões na prática clínica, né? Do que qual o caminho melhor para minha conduta, o que tem mais chance de trazer benefício para o meu paciente, né? Então, muitas vezes eu preciso tomar decisões e acaba que uma série de dados que foram colhidos de uma forma sistemática e de uma forma padronizada me ajudam muito nessa escolha, nessa tomada de decisões, né? Então, de fato, eu acredito que todo profissional deveria conhecer a metodologia científica, saber aplicar a metodologia científica, entender essa metodologia. Basicamente porque a informação que a gente recebe, né, e que foi extraída de alguma observação a partir da metodologia científica, toda a informação que a gente recebe, se a gente entende o método, a gente consegue entender
o cerne daquela informação. A gente consegue entender como que aquela informação foi construída, né? E isso é mais ou menos como se a gente tivesse uma fórmula matemática, né? E a gente fosse comparar entre decorar uma fórmula que a gente não sabe de onde veio e entender o desenvolvimento matemático daquela fórmula. E aí, de fato, quando a gente entende o desenvolvimento matemático, aquela fórmula ganha muito mais lógica, ganha muito mais sentido pra gente. Então, existe uma importância muito grande em ter essa compreensão, né, mais profunda da informação que a gente recebe. Saber como aquela informação foi construída traz pra gente essa possibilidade da informação mais profunda, né? E o outro aspecto que também é importante é que quando a gente entende a metodologia científica, a gente também é capaz de criticar a informação, né? A gente consegue olhar para a informação que a gente recebe de uma forma crítica, de uma forma analítica. É possível olhar para aquela informação e de fato entender, né, se aquela informação se aplica, por exemplo, a nossa situação, né? Se aquela informação se aplica à nossa vivência, ou se aquela é uma informação que não se aplica a gente, ou se aquela informação não é confiável. Então, a metodologia científica, entender essa metodologia, ela de fato permite com que a gente consiga ter essa possibilidade crítica frente às informações que a gente recebe, né? Ao mesmo tempo, então assim, tem vários aspectos positivos, né, de conhecer a metodologia científica. Eu acho que, de fato, todo profissional de saúde precisaria conhecer por todos esses motivos que eu falei pra vocês. Ao mesmo tempo, né, se você também fica num lado, né, fica no ponto extremo desse pensamento, né, e só entende como válido, só entende como possível uma informação extraída da metodologia científica, você muitas vezes perde muitos elementos que você poderia aproveitar. Por que isso? Porque, na verdade, muitas vezes, né, a gente ainda não foi capaz, a ciência ainda não foi capaz de comprovar cientificamente uma determinada abordagem, um determinado recurso, né? E isso não quer dizer que esse recurso ele não seja válido, ele não venha a ser comprovado, por exemplo, no futuro, né? Então, tudo aquilo que hoje é científico, né? Tudo aquilo que hoje é comprovado cientificamente, um dia já foi empírico. Um dia não teve comprovação científica. A gente ontem falou do modelo biopsicossocial, né, da doença, que hoje em dia a gente tem comprovação científica desse modelo, né? A gente consegue, por exemplo, mensurar, medir uma alteração física a partir de um evento externo, a partir de uma alteração psicológica. Hoje em dia a gente consegue medir isso, mas no momento que o modelo biopsicossocial foi desenvolvido, né? Ele veio a partir da observação de uma pessoa. Ele veio a partir de uma hipótese levantada por um estudioso, né? Essa pessoa, observando as suas experiências, essa pessoa então desenvolveu um modelo e começou a testar esse modelo. E ele só foi vir a ser comprovado, ou tá começando, enfim, a ser comprovado agora, né? Muitas e muitas décadas depois. Então, se a gente naquele momento rechaça esse modelo, né, que hoje em dia se mostra pela ciência verdadeiro, a gente perde a oportunidade, né, inclusive de estudar melhor esse modelo, inclusive de ter o avanço que a gente está tendo hoje em dia a partir dessa hipótese que antes não tinha comprovação. Então a gente perde muita coisa se a gente considera somente aquilo que é científico, né, hoje em dia. E aí, uma outra questão que é importante é o seguinte, a ciência, o método científico para funcionar, uma conclusão científica para existir, ela só existe porque a gente tem variáveis
mensuráveis, né? Variáveis que podem ser medidas, né? Algumas vezes a gente ainda não consegue medir um determinado fenômeno. A ciência não é capaz de medir esse fenômeno. E não quer dizer, por isso, que esse fenômeno não exista. Muitas vezes, a grande questão é que a ciência ainda não foi capaz de alcançar o fenômeno, né? E não o inverso. O fenômeno não existe por causa da falta da comprovação científica. Foi a ciência que ainda não chegou no fenômeno. Por exemplo, se você vai num paciente que está tendo um ataque de pânico, né? Vamos dizer um paciente que está tendo um ataque de pânico e que vai a um hospital, né? Quando ele chega nesse hospital, como é que é normalmente a experiência desse paciente? Pelo menos é a experiência que os pacientes trazem para mim. Eles vão ao hospital, eles fazem vários testes, né? Fazem exame de sangue, fazem raio-x, fazem vários testes. E esses testes vêm negativos, vêm sem alteração nenhuma. E aí, normalmente, eles escutam uma fala que eu acho que é extremamente prejudicial, que é a seguinte fala: você não tem nada. Esse paciente, ele fica extremamente angustiado, porque que ele tem alguma coisa, ele sabe que ele tem. Porque ele acabou de ter uma sensação extremamente angustiante. Ele acabou de ter uma sensação muito ruim. Talvez uma das piores sensações que ele já experimentou na vida. Então, alguma coisa ele sabe que ele tem. E aí, se ele chega num hospital e o médico do hospital, a pessoa que o atende nesse hospital, fala pra ele: você não tem absolutamente nada, ele se sente extremamente sozinho, né? Ele imagina: nossa, eu tenho alguma coisa, eu senti alguma coisa, a minha sensação foi real, e esse exame tá dando negativo e essa pessoa tá dizendo que eu não tenho nada, quando ele teve a sensação. O que acontece nesse momento é que, na verdade, os métodos que existem para medir essa sensação desconfortável no hospital e os métodos que a ciência dispõe hoje em dia ainda não são capazes de medir esse desconforto que essa pessoa teve com toda certeza. Então a questão não está na ausência de sintoma do paciente, mas sim na ausência de capacidade de medir da ciência. Então, se a gente entende como somente aquilo que é medido, né, e que pode ser mensurado como verídico, a gente de fato fala para o paciente que teve um ataque de pânico que ele não teve nada, quando na verdade ele certamente teve, ele certamente experimentou uma sensação muito ruim, né, e que simplesmente não pôde ser medida, não pôde ser mensurada, né. Então, de fato, quando a gente olha para a metodologia científica e entende a importância dela, né? A gente tem que entender a importância sabendo que ela tem limitações, né? E olhando para essa metodologia com muito cuidado, né? Com muito respeito, óbvio. É uma metodologia que traz ganhos incríveis para a ciência. A ciência foi construída a partir disso e olha quantos benefícios a gente tem da ciência hoje em dia. Porém, né, a gente precisa olhar para essa metodologia sabendo que ela ainda é limitada. Ela também está em construção. Então, ela não é capaz de medir tudo, de comprovar tudo, de entender tudo, apesar de, obviamente, estar em evolução, estar em construção e estar a nosso favor, né? Mas é muito importante que a gente possa olhar para o método científico com essa crítica, tá? Na verdade, agora, a partir desse olhar crítico, né, é que eu queria voltar para aquela pergunta do início da live, né? Entendendo da forma crítica como a gente agora tá conseguindo olhar, enfim, olhando todos esses pontos, né, de todos esses ângulos a metodologia científica, vamos tentar responder aquela pergunta, né? Será que o método científico é capaz, ou já foi capaz, né, até o presente momento, de comprovar, né, ou de medir o benefício do tratamento multidisciplinar?
né? Será que essa percepção que eu tive na minha prática assim que eu cheguei no hospital, essa percepção empírica, será que isso já foi medido? Será que é possível medir isso? E aí, para responder a essa pergunta, eu trouxe um estudo, né, que eu vou descrever para vocês e que eu quero, eu vou colocar no grupo também o estudo científico, mas o resumo também tem a descrição do estudo para que vocês possam entender, né, do que se tratou esse estudo. Esse estudo, ele na verdade observou, né, e tentou medir a eficácia da psicoterapia e da farmacoterapia, né, do tratamento medicamentoso em pacientes com depressão, né? Então, esse estudo analisou a terapia, analisou a medicação e analisou a combinação dos dois. E eu vou falar como que ele analisou, porque isso é muito importante de ser compreendido para a gente entender o peso que esse resultado tem e a importância que esse resultado tem, embasando aí essa nossa tese, né, de que a multidisciplinaridade é de fato superior para os pacientes, né? Esse estudo, ele tem um desenho de estudo que é uma meta-análise, né? O que é uma meta-análise, né? A gente tem vários tipos de estudos, existem várias formas da gente testar hipóteses, observar pacientes, existem várias maneiras de isso acontecer. A meta-análise é uma dessas maneiras. Fonte do estudo. Eu vou liberar o estudo para vocês, tá? Vou liberar o estudo para vocês lá no grupo. A meta-análise, ela é um estudo que estuda estudos, tá? Eu vou explicar melhor, né? A gente tem muitos modelos de estudo, muitos desenhos de estudos, né? Que estudam pessoas, estudam grupos de pessoas. A grande maioria dos desenhos de estudos estudam pessoas, né? A gente observa pacientes, observa, enfim, populações, né? A gente estuda pessoas na grande maioria dos desenhos de estudo. A gente tem, no entanto, alguns estudos, né, que estudam estudos. Ou seja, o elemento de observação desses estudos não é a pessoa, mas sim um outro estudo. Eles são muito importantes, esses estudos que focam em estudos, né? Eles são muito importantes porque eles acabam possibilitando, né, uma observação de uma quantidade de pessoas muito maior. Porque veja, se eu tenho o estudo A, que observou, foi capaz de olhar 10 pessoas, o estudo B, que foi capaz de olhar 10 pessoas, e o estudo C, que foi capaz de observar 10 pessoas, se eu faço o estudo D, que na verdade não estuda pessoa nenhuma, mas estuda esses 3 estudos, eu estou, no fim das contas, observando 30 pessoas, entende? E se eu estou observando 30 pessoas, o meu grupo de estudo está muito maior, né? O meu grupo de indivíduos observados, o meu grupo de indivíduos estudado, ele está muito maior. E isso me dá uma veracidade na informação que eu extraio desse estudo muito grande, né? E isso faz com que esse estudo tenha uma possibilidade de acerto muito maior do que se eu consigo olhar somente para um grupo muito pequeno de indivíduos, né? Então esse estudo que eu tô trazendo para você, ele é justamente uma meta-análise, tá? Ele é um estudo que olha para outros estudos, né? E na verdade, o que ele olhou, né? Que estudos isso não é revisão bibliográfica. Eu vou explicar em outro momento, eu vou explicar amanhã no Stories, qual é a diferença entre revisão bibliográfica e estudo de revisão e estudo de meta-análise. Os dois estudam estudos, né? São os dois estudos que estudam, tem como elemento de estudo outro estudo, né? Então, esse estudo, ele foi uma meta-análise, né? Que analisou 153 outros estudos. Se ele analisou 153 estudos, ele conseguiu, né, olhando para todos esses estudos, olhando para 153 outros estudos, ele foi capaz de analisar quase 30 mil pacientes. Então é como se ele estivesse conseguindo observar 30 mil indivíduos, né? E ele observou, então, indivíduos que estavam sendo estudados a partir de um desenho também específico de estudo, que é o ensaio
clínico randomizado controlado. O que é esse nome grande que parece muito complexo? O que é um ensaio clínico randomizado controlado? Ele é uma forma de você estudar, né? Ele é uma forma de você analisar uma estratégia terapêutica, né? Que é a forma que a gente considera como padrão ouro nas ciências, né? Por quê? É a maneira pela qual a gente consegue extrair resultados mais verídicos, mais corretos. E o que é esse estudo? Basicamente, de uma maneira muito simples, né? Mas que eu acho que é bem didática, a gente pega e separa um grupo de indivíduos em dois. Então, a gente separa o grupo A e separa o grupo B. E a gente, então, vai aplicar uma intervenção ao grupo A e outra intervenção ao grupo B. Então, por exemplo, a gente vai dar um determinado medicamento para o grupo A e não vai dar esse medicamento para o grupo B. Vai fazer um placebo para ele. E aí a gente vai comparar o resultado dos dois, né? Esse grupo A melhorou mais ou menos do que o grupo B? Foi a mesma coisa? O grupo placebo melhorou mais? Então, basicamente, o que a gente faz é isso, né? É fazer intervenções diferentes para dois grupos de pessoas e comparar o resultado que a gente teve a partir dessas intervenções. A gente diz que ele é randomizado porque os indivíduos de cada grupo, eles são escolhidos de forma aleatória, de forma randômica, que é o que minimiza o nosso erro, né? E a gente fala que ele é controlado porque a gente tenta o máximo possível controlar variáveis de confundimento. O que são variáveis de confundimento? Qualquer resultado que eu tenho, qualquer conduta que eu aplique, né, e observo um resultado, a gente precisa tomar muito cuidado se de fato aquele resultado tem a ver com a conduta que eu apliquei ou se tem a ver com uma outra coisa que eu não estava nem prestando atenção. Então, por exemplo, vamos dizer que eu pego o grupo A e o grupo B de pacientes deprimidos. Os dois grupos, tanto o grupo A quanto o grupo B, são compostos por pacientes que estão com quadro depressivo, que estão em depressão. E aí eu vou e aplico um medicamento, dou um remédio para o grupo A e não dou um remédio para o grupo B. Só que eu esqueço de observar, eu esqueço de me atentar para um detalhe, que é o fato, por exemplo, do grupo B inteiro, quase que todo, praticar exercícios físicos diariamente. E o grupo A, quase ninguém praticar exercícios físicos. Estranhamente, eu vejo que o grupo B, apesar de não ter recebido remédio, tem uma taxa de melhora importante. Esse grupo, ele teve essa alta taxa de melhora porque o placebo é um bom remédio? Provavelmente não. Ele provavelmente teve uma alta taxa de melhora porque o exercício físico é um bom remédio para depressão. Mas essa variável eu esqueci de olhar no meu estudo. Então, isso é o que a gente precisa prestar atenção, né, nas outras variáveis que também influenciam um desfecho na hora de fazer um estudo controlado. Então, quando a gente fala que um estudo é controlado, isso quer dizer que outras possíveis explicações para aquele desfecho estão sendo observadas e estão sendo controladas, tá? Então, a ideia desse estudo de meta-análise, né, é de fato a gente conseguir estudar esses 153 estudos, né, através esses 153 estudos que foram todos randomizados, controlados, ensaios clínicos, todos seguindo esse padrão, né? E a gente então vai observar esses indivíduos todos que fizeram parte desses 153 estudos, que são quase 30 mil, são 29 mil e poucas pessoas, então é um número muito considerável de indivíduos. E esses indivíduos, então, o que eles fizeram? O que os pesquisadores fizeram? Eles dividiram esse grupo enorme de 30 mil pessoas em alguns grupos, tá? Quais foram os grupos que eles consideraram, tá? Eles consideraram um grupo que fez somente, era um grupo que estavam todos, né, todos os pacientes eram pacientes deprimidos, né, eram pacientes em quadro depressivo. E o que então foi feito? Esse grupo foi dividido em indivíduos que estavam recebendo psicoterapia, tá, então terapia, e
foi comparado com um grupo de indivíduos que não estava recebendo nada, estava recebendo uma intervenção placebo, uma conversa, né, que não consistia de fato numa terapia. A outra divisão que foi feita foi o fármaco, né? Então, um grupo recebeu remédio e o outro grupo recebeu placebo, comprimido de farinha, para comparar a eficácia do fármaco, do remédio, com relação ao comprimido de farinha. A outra coisa que compararam foi, dividiram então em 2 grandes grupos. Um grupo que recebeu remédio e o outro grupo recebeu só terapia. Então, só remédio versus só terapia. E a outra coisa que eles fizeram que foi extremamente interessante e extremamente importante, eles pegaram grupos de indivíduos que receberam remédio mais terapia e compararam com indivíduos que estavam recebendo só terapia ou então com indivíduos que estavam recebendo só remédio. Então eles compararam a resposta dos indivíduos que estavam recebendo a terapia combinada, a terapia multidisciplinar, com indivíduos que estavam recebendo uma terapia única, qualquer que fosse ela, ou psicoterapia ou farmacoterapia. E como é que eles então observaram os resultados, né, desse estudo, né? O que eles consideraram como melhora? Porque basicamente eles vão olhar, né, e vão observar se aquele indivíduo melhorou ou não melhorou, o indivíduo que tomou placebo melhorou ou não melhorou, o indivíduo que fez terapia melhorou ou não melhorou, enfim, eles vão observar isso e para eles observarem se alguém melhorou ou não, eles precisam definir o que é melhora, né? O que eles usaram como parâmetro de melhora, né? Para dizer que de fato aquela pessoa melhorou. Eles usaram duas características, 2 parâmetros que eu acho extremamente importantes e que muitas vezes não são usados nos estudos científicos, que são o funcionamento do indivíduo, o funcionamento social do indivíduo, o funcionamento ocupacional do indivíduo e a qualidade de vida do indivíduo. Ele usou 2 parâmetros que, na minha opinião, são muito mais fidedignos da melhora de um indivíduo do que qualquer outro. Normalmente, os estudos usam como parâmetro de melhora presença ou ausência de sintoma, né? Então, normalmente, tem lá o pesquisador que pergunta para o indivíduo: o senhor está triste? O senhor está desanimado? O senhor está dormindo bem? O senhor está sem fome ou com fome demais? E ele vai lá ticando aqueles parâmetros, né? Normalmente os parâmetros, então, têm a ver com o sintoma. A grande crítica que eu tenho com relação a isso é que, normalmente, quando essa pessoa só tica um sintoma, a gente tem uma análise meio frouxa, porque, por exemplo, quando uma pessoa diz que tá triste, né? Se você simplesmente tica triste e bota sim ou não, você perde muito do parâmetro do que significa aquela tristeza, né? Dizer que um indivíduo está triste ou não pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, na minha opinião, eu acho que a gente consegue ter uma percepção real de melhora de um indivíduo quando a gente avalia parâmetros relacionados à qualidade de vida dele, como que ele tá conseguindo funcionar na vida dele, né? Como que ele tá conseguindo funcionar na família dele, como que ele tá conseguindo funcionar nas relações sociais, como que ele tá conseguindo funcionar no trabalho, se ele tem um trabalho. Então, esses parâmetros são, na minha opinião, muito mais fidedignos de melhora do que um simples checklist de sintomas, né? Mas a maioria dos estudos, ele usa esse checklist de sintomas. E eu escolhi esse estudo justamente porque ele não usa. Ele usa esses 2 outros parâmetros para designar a melhora, que são qualidade de vida e nível de funcionamento, tá? Então isso é super importante. Uma outra coisa que é muito interessante que esse estudo faz, que normalmente os outros estudos não fazem, né? É que ele não determinou a abordagem de psicoterapia a ser estudada. Então, na maioria das vezes, o que a gente vê é uma abordagem específica sendo estudada, né? Então, a abordagem tal foi utilizada por todo mundo, né?
Quando, na verdade, a gente ainda, pelo menos a princípio, dentro do que eu entendo, né, a gente ainda não tem, e eu acho que a gente nunca vai ter, na verdade, uma comprovação da superioridade de uma abordagem ou da outra. Eu acho que isso não vai acontecer. E esse estudo, ele justamente, acho que ele acaba caminhando por essa mesma opinião, porque ele define como psicoterapia uma intervenção independente da abordagem, né? Então, esses indivíduos que estavam recebendo psicoterapia, eles estavam recebendo abordagens diversas de psicoterapia, né? E então, foram estudados. E a gente, então, tira essa limitação de essa abordagem que funcionou e as outras abordagens não funcionam porque não foram estudadas, etc. Ele não dá ele acaba não trazendo essa limitação, sabe? Então eu achei ele muito bom por conta disso. Então, vamos aos resultados desse estudo, que pra mim é super, super bom. Quais são os resultados, né? A primeira coisa que foi observada foi que tanto a terapia quanto a farmacoterapia, elas são melhores do que o placebo, né? Então isso é ótimo, porque mostra que, de fato, tudo que a gente faz, né, tanto eu como psiquiatra, como vocês como terapeutas, é melhor do que não fazer nada. Então, de fato, as duas intervenções, né, ou seja, o grupo de indivíduos que fez terapia, exclusivamente terapia, quando foi comparado com um grupo de indivíduos que não fez nenhum tipo de abordagem de terapia, né, que não teve nenhuma intervenção de tratamento, o grupo das pessoas que fez terapia melhorou muito mais do que o grupo de pessoas que não realizou nenhum tipo de tratamento. O grupo de indivíduos que também usou somente remédio, né, somente fármaco, também melhorou mais do que os indivíduos que não utilizaram remédio nenhum, usaram lá o placebo, o comprimido de farinha. Então, a gente tem um dado que mostra pra gente que existe uma eficácia, né, se comparado com não fazer nada, tanto da psicoterapia quanto da farmacoterapia. E aí, a gente foi comparar, a gente foi olhar pro grupo, né, que comparou a farmacoterapia com a psicoterapia. Então, esses grupos foram comparados. Um grupo estava usando somente psicofármacos, né, antidepressivos, enfim, para o quadro depressivo, e não fazendo terapia. E o outro grupo, ele estava somente fazendo psicoterapia e não estava usando nenhum tipo de psicofármaco. Qual foi, o que ganhou? Qual foi a abordagem que ganhou? Nenhuma. Deu empate. Ou seja, esse estudo mostrou que a intervenção exclusivamente terapêutica e a intervenção exclusivamente medicamentosa tem uma eficácia muito semelhante, tem um poder de melhora muito semelhante, né? Isso faz com que a gente entenda, né, que o peso das duas é muito parecido. O peso da farmacoterapia é muito parecido ao peso da psicoterapia. E aí, né, o que é incrível foi que esse estudo, então, ele foi capaz de comparar os indivíduos que estavam fazendo as duas coisas. E quando ele comparou esse grupo de indivíduos, né, que estava fazendo psicoterapia e estava fazendo também farmacoterapia, ou seja, estava fazendo um tratamento combinado com os indivíduos que estavam fazendo somente farmacoterapia, a melhora do primeiro grupo, a melhora dos indivíduos que estavam fazendo tratamento combinado foi expressivamente maior. E quando a gente comparou os indivíduos que estavam fazendo o tratamento combinado com os indivíduos que estavam somente fazendo a psicoterapia, a melhora do grupo dos indivíduos que fazia o tratamento combinado foi expressivamente maior. Cara, isso traz um dado científico, né? Um dado para quem gosta muito de dados científicos, para quem valoriza muito a ciência, e de fato eu acho que é importante a gente fazer essa valorização, mas a gente recebe, né, através desse estudo, um dado científico extremamente importante, que basicamente fala aquilo que a gente empiricamente observa em qualquer situação clínica, que é
não dá pra fazer sozinho e um não é melhor que o outro, né? Então a psicoterapia não é melhor do que a farmacoterapia. Os dois são bons, os dois são importantes em relação a não fazer nada, mas o somatório dos dois é expressivamente melhor do que um ou outro. Então, esse estudo é um estudo super importante, que mostra que, de fato, a multidisciplinaridade tem uma relevância muito grande quando a gente vai olhar para a possibilidade de melhora dos pacientes, né? E o quanto que a gente precisa, então, defender essa bandeira, né, para o benefício de quem, de fato, interessa pra gente, que é o paciente, né? É claro que esse é um estudo específico, né? É um estudo específico que tem um peso grande? Certamente, é um estudo específico único, né? Que avaliou, basicamente, 30 mil pessoas. É muita gente. Então tem um peso muito grande. Mas é claro, né, que a gente está falando de um estudo. Existem vários outros estudos que mostram um resultado muito parecido. Mas, de qualquer forma, né, a gente sempre tem que... a gente nunca pode dizer que um estudo é a regra, né? Não tem um juiz nisso. Mas, sem dúvida alguma, é um dado significativo na direção da comprovação científica da multidisciplinaridade. Eu vou disponibilizar essa pesquisa, eu vou disponibilizar o estudo científico, tá? Pra vocês. E vou botar no grupo, tá? O estudo e o resumo com as figurinhas, os gráficozinhos, que eu sempre gosto de estudar, de produzir resumos e fazer gráficos para melhorar a compreensão. Com certeza eu vou disponibilizar para todo mundo que tá no grupo. Então, de fato, né, o que esse estudo mostra e o que a gente percebe e o que eu quero deixar nessa live, né, para vocês, é que a medicação, né, o fármaco e a psicoterapia, eles têm um peso sinérgico no tratamento de um paciente que tem um transtorno mental, né? E fica muito nítido na prática que muitas vezes a psicoterapia, ela ajuda o paciente, inclusive, né, a aceitar, por exemplo, um psicofármaco, né, a conseguir arriscar, né, e tentar fazer um psicofármaco, apesar de, por exemplo, ter algum preconceito relacionado a isso. A psicoterapia acaba sendo um aliado muito grande para que o paciente aceite o psicofármaco. Da mesma forma, o psicofármaco muitas vezes é um grande aliado para a terapia, né? Permite com que o paciente melhore determinados sintomas a ponto, né, de conseguir se entregar melhor para a terapia, aproveitar melhor o recurso da terapia e etc. E de fato, né, isso é muito legal nesse estudo. Ele mostra que não há consenso, né, não há uma definição do que é melhor. Não há uma definição de que a terapia é melhor, de que o remédio é melhor. De fato, há empate, né? Então, estamos empatados nesse grau de eficácia. Então, faz muito mais sentido a gente estar junto, né? Quando a gente tem um tratamento multidisciplinar, é muito nítido, né, que a aderência ao tratamento é muito maior, né? Que a possibilidade de acompanhamento do paciente, o monitoramento do paciente é muito maior, né? Que o risco de recaídas, os pacientes recaem muito menos, né? Então, quando a gente trata um paciente, ele melhora e ele está em psicoterapia, a chance dele recair é expressivamente menor. O risco de internação psiquiátrica é expressivamente menor. A gente interna muito menos pacientes quando eles estão em tratamento combinado. E esses dois parâmetros que eu acho muito importantes, eles são expressivamente maiores, que são o nível de qualidade de vida, né, e o nível de funcionamento ocupacional e social. Então, esses dois parâmetros que são muito importantes para a gente avaliar como que aquele indivíduo está de fato se sentindo, né, eles são expressivamente melhores quando a gente tá num tratamento combinado. E aí, eu sempre penso assim, quando a gente fala de um tratamento combinado, né, de um tratamento de qualquer coisa, né, que envolva duas pessoas, como, por exemplo, a criação de um filho, sabe? Quando a gente vai se propor a fazer qualquer coisa a dois, né, e a gente tem esses dados, eu acho interessante porque esses dados existem nos livros de psiquiatria, né? Apesar desse conhecimento ele não ser
muito divulgado, né? Aparentemente não tão divulgado para médicos, mas essas informações, elas estão, muitas dessas informações, o estudo não, mas muitas delas, elas estão em livros clássicos de psiquiatria que a gente estuda, que a gente deveria lê-los, né? Nesses livros aqui, daqui de trás. E lá, né, a gente tem um conteúdo relacionado à importância que existe entre a importância que existe no respeito entre dois profissionais, né? Então, se a gente vai se propor a fazer qualquer coisa em dupla, se a gente vai se propor a fazer qualquer coisa em equipe, essas pessoas precisam, em primeiro lugar, se comunicar. Essas pessoas precisam se respeitar. Essas pessoas precisam olhar na mesma direção, ter o mesmo objetivo. Cada um, né, a partir da sua prática, cada um a partir do seu conhecimento. Porém, elas precisam ter um objetivo final igual, né? E elas precisam ter também uma comunicação fluida, porque senão o que acontece é que a gente percebe que resistências dos pacientes acabam tendo um prejuízo muito grande a partir dessa comunicação truncada entre os dois profissionais, né? Então, o que a princípio é meio que senso comum, né? Todo mundo deve se respeitar, de fato, se a gente for olhar para nossa prática clínica, né, isso é muito nítido, né, que quando existe um comprometimento em conjunto, quando existe respeito e conversa entre os profissionais, o paciente melhora mais, né, e fica menos tempo, muitas vezes, no uso de medicamento, né, tem uma qualidade de vida melhor, tem um funcionamento melhor, enfim, eu nunca consegui ver um efeito negativo dessa prática multidisciplinar. Então, de fato, era isso que eu queria trazer para vocês na live de hoje, tá? Esse embasamento, esse olhar crítico para a multidisciplinaridade, esse olhar crítico para o conhecimento científico, né? Será que de fato o conhecimento científico é sempre o que impera ou não? Então, olhar criticamente para isso, né? Olhar para a ciência como alguma coisa que também é limitada, né? Que também ainda está em construção, que também ainda está caminhando, né? E queria trazer para vocês também esse aspecto científico do que aparentemente é empírico, né? Mas que bom, a ciência já está sendo capaz de mensurar, já está sendo capaz de comprovar que o benefício do acompanhamento multidisciplinar e da combinação desses dois saberes, tá? Volto a dizer, vou disponibilizar esse artigo para todo mundo, vou disponibilizar o resumo. Não sei se eu vou fazer isso hoje, mas certamente amanhã eu vou fazer, por conta do WhatsApp aí que foi clonado e que inclusive mandou umas mensagens inadequadas para um monte de gente, mas que, se Deus quiser, vai estar tudo certo amanhã e eu vou estar novamente de volta ao WhatsApp podendo compartilhar isso tudo aí com vocês, tá bom? Foi ótimo, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Tá sendo incrível poder fazer esse evento e poder compartilhar isso tudo que eu tenho percebido há tanto tempo com tantas pessoas, tá bom? Um grande abraço e uma ótima noite.